Bem, amigos, terminou. Bom dia, boa tarde, boa noite, YouTube. Hoje é o nosso último vídeo falando do mangá de Jujutsu Kaisen. O último capítulo saiu e olha, conseguiu ficar pior, hein? Puta merda! Bom, se você aí, tal qual eu, está putíssimo com esse final e está pronto pra arregaçar Jujutsu de porrada se vê ele na rua, deixa o like, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece que também está puto com Jujutsu Kaisen. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra ajudar a gente a crescer cada vez mais, beleza? Vamos falar desse grande, que de grande não tem nada, final. Enfim, o capítulo anterior terminou com o Megumi, Nobara e Itadori conversando sobre como eles conseguiriam ir atrás do mestre de maldições que estava causando problemas ali na região. Né, como eu falei, esses últimos capítulos eles são para situar a gente em como ficou o universo Jujutsu após a batalha final em Shinjuku. Porém, não foi explicado nada. O mundo Jujutsu mesmo, como ficou toda a questão de energia amaldiçoada e a parte interna do mundo Jujutsu, ficou de lado, porque a gente tá vendo só o que aconteceu com os personagens específicos que a gente acompanhava. Assim, GG, né, ficou com preguiça. Rushou o final e entregou logo o que queria ali. Não, entregar essa porra e sossegar. Megumi, Nobara e Itadori conseguem descobrir quem é o mestre de maldições e conseguem prender ele. Bom, o Megumi consegue, né? Porque os outros dois ficaram de palhaçadinho. Após eles conseguirem pegar esse mestre de maldições, a gente tem um flashback do Gojo conversando com o Itadori. Pré-luta contra o Sukuna, né? Onde o Gojo foi derrotado. E eles estão tendo uma conversinha lá. O Gojo falando de como o Itadori, os amigos dele, os próximos que virão no futuro vão ser fortes de uma forma diferente dele, e do Gojo falando que em algum momento iam se esquecer dele também. Meio diferente de ver o Gojo conversando desse jeito, né? Meio sério, falando sobre sonhos que ele poderia ter e carregar, e que os outros vão ter que carregar por ele, porque ele sentia já, né, que podia mesmo ser derrotado. É uma das poucas coisas que eu achei até interessante nesse capítulo, porque o resto é tudo merda. Essa conversa final do Gojo, né? E sim, você aí, fã de Satoru Gojo, que esperava que ele ia retornar, não vai. É o que eu disse, Satoru Gojo está morto e enterrado e não é de hoje. Já tem tempo, rapaziada. Vocês deviam já ter aceitado, sabe? Então, saímos do flashback e vamos para esta porra aqui. Pelo que eu entendi, né? É como se fosse uma espécie de purgatório onde o Mahito tá preso e onde o Sukuna transitou antes de ir pro pós-vida de fato, né? Eles têm ali um conversinho, o Sukuna falando um pouco sobre os objetivos e motivações dele. Uma parada meio pra gente ficar entendido do que o Sukuna queria, do que ele era de verdade, mas também assim, tão jogado por cima, tão mal explicado, que a gente não entende. Eu, pelo menos, não entendi porra. Pra mim, o Sukuna é só um doido, né? E o Sukuna dizendo que seguiu um caminho e que ele ter escolhido seguir esse caminho lá no passado é o que trouxe pro momento de hoje, né? Tudo que aconteceu nesses últimos tempos. E ele ali, essa aqui provavelmente é a Uraumi, né? Tinha uma ligação. Ele dizendo que se houver uma próxima vez, né? A gente sabe que maldições costumam reencarnar depois que morrem. Se eu não me engano, elas reencarnam como humanos. O Sukuna diz que se houver uma próxima vez pra ele, seria bom seguir um caminho diferente. Porra, tá mudado o Sukuna, né? Virou menino bom agora? Finalzinho, hein? E o Mahito fica putíssimo, né? Dizendo que o Sukuna ficou mole, ficou fraco, um idiota. Enfim, é a última vez que a gente vê o Rei das Maldições. Foi de arrasto. É o que eu entendi disso, né? Que isso seria meio que um purgatório, onde o Mahito tá preso ainda, né? Talvez ele não tenha aceitado que morreu e que vai ter que reencarnar como um ser humano, porque ele detestava seres humanos, e o Sukuna é um que, porra, aceitou ali, tá tranquilo na morte e seguiu pro outro lado. Então a gente tem aqui uma imagenzinha rápida do Yuta, com a testa costurada, né? Se fudeu, vai ficar com a cicatriz da porra pro resto da vida. A Maki, esposa dele, o Panda, que é o pet, e o Numaki ali de cantinho, que é o amigo que tá junto. A gente vê como os alunos de Jujutsu, né, a gente vê o Hakari e a Kirara, aparentemente voltaram a frequentar as dependências da escola Jujutsu. Por fim, Itadori, Megumi e Nobara, né? Esses três aí que se ferraram tanto nessa história, finalmente juntos de novo ali, sorrindo. O Itadori sorrindo, né? O Megumi emo, depressivo como sempre, tá com uma cara meio... nhé. E então, uma última imagem pro último quadro do mangá. A gente vê aquela casinha, parece uma casinha de pasta nessa porra, essa casinha que a gente vê lá no início, onde é encontrado o primeiro dedo do Sukuna, que leva toda essa história, e aqui a gente vê que foi guardado o último dedo do Sukuna. E assim termina Jujutsu Kaisen. Vá merda, hein? Porra, como eu já disse várias vezes, né? Poxa, eu gosto de Jujutsu Kaisen, mas, cara, esse final foi tão, sabe...
entrou pro hall de finais ruins, porque ele não foi bom. Não é o pior final de todo já feito, mas ele é muito fraco, assim. Pra quem dizia que o final de Boku no Hero era ruim, eu não disse, assim, eu não acho ele ruim, eu acho ele fraco. Jujutsu Kaisen é pior, tá? Esse final de Jujutsu é bem pior. Ele ficou muito enrolado quando a gente tava na luta final contra o Sukuna em certos pontos, e então em determinado momento, que é quando o Itadori vai ser o protagonista de fato, ele fica muito corrido. Ele conseguiu ser enrolado e corrido ao mesmo tempo no final. Muita merda, cara. E aí a derrota em si do Sukuna, né, daquele jeito escroto, que eu, de novo, digo, eu não acho ruim o Sukuna ter perdido ou ter virado uma moeba do caralho ali, mas eu acho ruim a forma como foi feito pra chegar ali, muito corrido. E depois disso, que deveriam ser momentos pra gente ter explicações de como o mundo Jujutsu, toda a sociedade Jujutsu e tudo mais, a gente não teve. Muita coisa ficou mal explicada ou nem explicada, muita coisa que foi apresentada ficou de canto. Uma das coisas que eu mais tenho ódio desse final, que enquanto a gente acompanhava capítulo por capítulo aquela enrolação da luta do Sukuna contra todo mundo ali, a gente sabia que o Hakari estava lutando contra a Uraumi. A Uraumi tem uns poderes muito legais, o Hakari tem uma expansão de domínio assim, genial, é muito legal, o poder dele é muito legal de ver como funciona, e a gente não viu essa luta. A gente sabe que Hakari e Uraumi lutaram pra caralho, porque depois que o Sukuna perde, a gente vê o estado dos dois. Mas a gente não viu isso. Foi uma luta que seria interessante de ter visto, talvez, porque os dois têm poderes legais, os dois têm poderes interessantes. Seria legal ver como os dois iam lidar um com o outro, e a gente não viu isso. Foi uma luta fora da tela, cara. Puta que pariu, que bagulho merda. E aí esses últimos capítulos que deviam ser pra não só situar a gente a par dos personagens que a gente acompanhava, mas também de como fica toda a questão da sociedade de Jujutsu, que era bem interessante, ficou de canto. E nem de canto, só foi esquecido, ninguém trouxe. GG não mostrou nada disso. Cara, que bagulho triste, sabe? O final de Jujutsu é um final... é ruim, foi lento e corrido ao mesmo tempo. Como que alguém consegue fazer um bagulho lento e corrido ao mesmo tempo, porra? E foi, assim, broxante demais. É isso, é um final ruim, mal explicado, muita coisa deixada de canto, esquecida. Cara, que tristeza, porra. E ainda tem o que eu digo, né? Só morreu o Gojo. No meio disso tudo, o Sukuna vai voltar, vai matar o caralho da cara. Nossa, só morreu o Gojo. Todo mundo voltou, foda-se. Yuta tá vivo, o que eu falei, Kusakabe, Higuruma, todo mundo vivo. Megumi que ia se entregar pra morte pra matar o Sukuna, tá vivo também. Porra, GG ficou com pena de matar os personagens no final também, caralho. Pô, o mangá, um monte de personagem legal e tal. Uma história até interessante, mas ela já vinha ruim há um tempinho, né? Porque muita gente fala do arco de Shibuya, que é muito bom, mas eu particularmente prefiro o arco do jogo de abate, que pra mim é o ápice do bagulho, é muito legal. E aí... vai dando sequência, é o que eu falo, né? O Kenjaku, que era um personagem muito interessante, é morto rápido. Assim, eles fazem todo um planejamento pra conseguir matar ele. Tipo, eles não matam ele do nada, tem uma explicação e um motivo pra terem conseguido, mas eu acho desperdício, porque o Kenjaku era um personagem muito interessante. Eu achava ele um vilão até mais interessante que o Sukuna. Eu realmente pensei que o Sukuna poderia ser um vilão, que eles iam vencer e o Kenjaku ia aparecer ali pra ser o final. Ou então o Kenjaku ia fazer muita merda, eles iam conseguir vencer ali de final e aí o Sukuna ia arregaçar tudo de vez. Mas o Kenjaku foi só levado ali cedo, né? Eu acho um desperdício de personagem, porque ele era bem interessante. E aí ficou toda essa enrolação da luta do Sukuna, que tinha sim pontos bem legais, interessantes, foi bacana alguns pontos da luta, mas no geral foi muito enrolado, pra quando chegar no ponto final, que seria o Itadori, ficar muito corrido, cara. Sério, o final de Jujutsu machucou. Puta merda, que final ruim, cara. Foi ruim. Muita coisa não explicada, deixar de lado, puta merda. Nossa senhora. E acaba assim, né? Esse é o grande final, que de grande não tem porra nenhuma, de Jujutsu Kaisen. GG Akutami termina essa obra. Muito provavelmente, quase garantido aí que não vai ter uma continuação, né? O GG Akutami vai, quando voltar a entregar trabalhos, não vai ser relacionado com Jujutsu, vai entregar uma coisa nova. Então é isso. Esse é o grande adeus de Jujutsu. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo com todo mundo que você conhece, gosta de Jujutsu, que está puto com o final de Jujutsu. E se você que está assistindo ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí para ajudar a gente a crescer cada vez mais, beleza? A gente se vê na próxima. Tchau, obrigado.